Olá, mundo das empilhadeiras! Mais um podpack para vocês aqui diretamente de Campinas. Hoje nós vamos ter um entrevistado ilustre aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma breve currículo dele, tal. Currículo de 10 páginas, vou ter que ler 5 linhas, né? Já falei para a Bruna, reduz o currículo dos entrevistados, pô, traz um currículo aqui de 10 páginas, mas é que o cara é bom. Quando o cara é bom, o currículo é grande, né? E nós vamos falar do sucesso da entrega de empilhadeiras a lítio, da migração, né, das empilhadeiras GLP para as empilhadeiras a lítio na operação onde ele é responsável, uma operação multinacional. Então, vou aqui já, inclusive, apresentar o nosso amigo Mário Wenderson, né, e vou fazer uma breve leitura, né. O Mário é profissional com mais de 25 anos de experiência, ele esconde a idade com essas. O homem é atleta, gente. O homem é atleta. Ele corre todo dia, 5 horas da manhã. Ele faz 10 quilômetros. Né? Ele disse, eu preciso ver. Né? É, desenvolvido em empresa multinacional do setor automotivo, ampla experiência em várias vertentes dentro da área produtiva e processo logístico, gerenciamento de projetos de redução de custo, desenvolvimento de processo, análise de modificações, estudo de viabilidade, utilização de sistema Kaizen VSM. Então, o homem é o cara no sistema. Trabalhou em Magna Internacional, Anchor e agora está na Benteler Group, multinacional alemã aqui no Brasil, trabalhando na unidade Campinas. Muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Alessandro. Olha, nem parecia que era o meu currículo ouvindo você falando assim. Realmente, eu estou nessa área desde os 20 anos, né? Acabei entrando na área automotiva. Descobri que é o que eu gosto, né? Eu gosto bastante desses processos. Fui trabalhar na logística e me desenvolvi nisso, né? Então, desde então, né, trabalho com esses processos e também com essa parte, né, das máquinas, que também sempre me interessaram bastante. E tornar os processos mais seguros, mais produtivos, né, através de, principalmente, tecnologia e tudo mais. Atualmente estou na Benteler, responsável pelo processo logístico também operacional. Muito bem, Mário. Mário, para a gente é uma honra ter você aqui. A gente sabe que tirar você ali, ou sua uma horinha, 1 hora e meia, 2 horas, se considerar algum deslocamento da atividade, a gente quer aproveitar, quer beber diretamente da fonte, de quem está ali Uhum. trabalhando efetivamente, né, para isso. Então, está dentro dos profissionais que nós trazemos aqui para nossos bate-papos, porque ele tem a dor, né? Igual você falou, Sim. encontrei na logística, faço operação, eu gosto, e tem aquela famosa ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco, de médico, né? Então, de médico, de logística e de louco, Verdade. todo mundo tem de muita coisa, né? Sim. Então, quem gosta da logística é o bichinho mesmo que morde, e a gente Uhum. sabe que é 24 horas ligado, tá o tempo todo antenado, né? Metas de produção, né? Tem que ter uma inteligência emocional para lidar com a parte de ansiedade, do nervosismo, do acontecer, né? Tem que ter características de comportamento. Então, a gente sabe que a pessoa que está na logística, ele é um profissional diferenciado. Ainda mais quando a gente fala de Brasil, um país continental, né? Uma logística monstro para ser atendida, né? Na Europa o pessoal briga ali para discutir uma coisa de Europa, para Espanha, para França. Aqui a gente, saindo de São Paulo, não chegou no Mato Grosso, né? Verdade. Para isso daqui. Então a gente sabe e a gente tem que dar relevância para o profissional brasileiro, para o profissional que está nessas dimensões, né? Que tem os seus obstáculos. Então a gente está realmente muito feliz que você está aqui hoje, né? E o pessoal quer te ouvir, o pessoal quer falar de você. Então você abriu um pouquinho sobre a tua experiência, né? Mas volta um pouquinho, porque você falou 45 anos com essa cara de Sim. menininho de 29, né? Mas conta um pouquinho pra gente como que você caminhou para essa logística. Olha, eu formei nisso, eu estava Uhum. pensando aquilo, de repente eu caí em tal coisa, peguei gosto, fui para isso, porque muitas pessoas que vão assistir essa entrevista, pode ser que seja um rapaz de 17, 18, 19 anos que está pensando em qual a carreira que ele vai Uhum. seguir, o que ele está pretendendo. Pode ser aquele cara que está desanimado com a pressão e falando, vou pular para uma outra área. E aí ele precisa ver pessoas que já suplantaram desafios, vivenciaram esse período todo, souberam lidar com isso. Conta um pouquinho dessa primeira história pessoal. Depois a gente fala
do trabalho efetivamente lá de lançamento das empilhadeiras a lítio? Ah, legal sim, Alessandro. Minha carreira profissional começou muito cedo, né? Com 16 anos eu cheguei a trabalhar como estagiário, até então numa empresa têxtil. E nesse momento eu me alistei para fazer o tiro de guerra e aí acabei seguindo, né, durante 1 ano, 10 meses aproximado. Depois eu comecei a pensar que eu queria realmente fazer uma carreira profissional. E aí eu comecei a me interessar por empresas não automotivas, mas multinacionais. E aí foi quando eu consegui, com 20 anos, né, começar a trabalhar numa linha de produção na empresa Magna, né? Então, essa empresa, ela fornecia as fechaduras para as maiores montadoras até então, e eu comecei numa linha de produção. E lá eu vi a oportunidade, né, que essa empresa dava oportunidade para pessoas que realmente queriam se desenvolver e crescer. Fui fazer uma faculdade, né, nessa área, só que eu já me interessei pela logística. Porque eu sempre gostei, né? Igual você comentou, esse bichinho que morde a gente. Então, eu sou um pouco hiperativo. E eu sempre. Um pouco está sendo benevolente, né? Eu achava que eu poderia canalizar essa energia de uma forma profissional em uma área que isso realmente fosse, né, a meu favor. E vi a logística assim. Fiz um curso de logística, comecei com comércio exterior. Depois eu pensei bem, falei, não, eu acho que eu quero a operação. Porque como eu já trabalhava na operação produtiva, eu queria conhecer a operação logística. Assim como você comentou, o Brasil é muito grande e a gente mandava, né, essas fechaduras para várias partes e várias montadoras espalhadas ao longo do Brasil. Então eu falei, eu quero isso. Mudei meu curso, me formei em logística e depois eu senti que eu queria ter equipes. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Foi aí que eu me encontrei, Olha que só. são as duas áreas: trabalhar com logística e gerenciar pessoas, né? Ter equipes. Unindo a técnica com a humana. Sim. E como extrair o melhor de cada um deles. E nesse caso, aí eu tive algumas oportunidades dentro da empresa, né? Então foram abertos processos seletivos. E nesses processos, onde eu era operador, eu me tornei líder. Eu tinha 22 anos, aí eu já liderava 50 pessoas. Então, assim, para mim foi uma experiência e foi algo assim que até então eu aprendi fazendo, né? Não tinha como eu saber como seria na prática. Até então só tinha teoria. Gostei muito e fui trabalhar depois, né, também na logística, na área de atendimento ao cliente, que é o Customer Service. Ok. Então eu queria saber como era, né, atender realmente o cliente, como funcionava a demanda dele, né, realmente quais eram as dores dele e como poderia melhorar o processo na empresa onde eu estava. Eu trabalhei 7 anos como Customer Service e também atendi as principais montadoras. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecê-las, né? Então, eu atendi a Fiat, GM, Volkswagen, na época a Ford, e foi uma experiência muito boa que eu tive. Retornei depois para essa área produtiva, até então como supervisor, aí eu migrei para supervisor de produção, trabalhei 2 anos, depois, né, eu acabei saindo da Magna, né, uma reestruturação que houve na empresa, trabalhei na Anchor, que é dentro da Coca-Cola, então é um processo assim totalmente diferente, como supervisor de logística. Aí eu fui trabalhar numa empresa alimentícia, é outro mundo, totalmente diferente da automotiva. Mas também foi uma experiência. Tudo na vida eu levo como uma experiência, ou pessoal ou profissional. E quando Certo. pode ser as duas, para mim, Ótimo. melhor ainda. Só que eu sempre quis voltar para a automotiva. Foi quando a Bentley me deu essa oportunidade. Teve o segundo bichinho que mordeu. Sim, Além da logística, foi o bichinho do automotivo. exato. E aí eu percebi que era o meu mundo, que é o que eu gostava de fazer, né? Então a empresa também me deu muita oportunidade, né? Sou muito grato a isso. E é uma empresa que desenvolve pessoas, né? É tanto que nessa posição que eu estou agora, eu tive a oportunidade de também promover pessoas, né, que se dedicaram, que buscaram conhecimento. Então fica, né? Até para as pessoas que estão vendo esse podcast agora, que as empresas elas dão oportunidade, só que é uma via de mão dupla, né? Você precisa estar preparado para quando essa oportunidade aparecer. Então, e não só esperar. Às vezes você está numa posição, poxa, eu queria tanto ser um líder, queria tanto ser um supervisor. Mas o que você está fazendo para chegar nesse momento? Porque muitas vezes é o ser antes de ter.
Uhum. E aí, quando a oportunidade aparecer, você já está preparado para ela. Muito bem Foi colocado. o que eu fiz. Eu gosto de exemplificar materializando, né? A palavra oportunidade, dentro da palavra oportunidade tem porto, Uhum. né? E a gente costuma, no nosso vocabulário em português, falar o seguinte, ó, quando aparecer a oportunidade, a gente tá dizendo o seguinte, que tem algo que está é, por aí, né, andando. Então vamos trabalhar com a palavra do porto mesmo. Então você está dizendo que tem um navio Sim, que está navegando e você está falando que esse navio tem que vir até você, né? E é o contrário. É você que exato. tem que procurar esse navio no Uhum. grande oceano de oportunidades, Sim, né? E você tem que saber qual o tipo de navio que você quer. É um perfeito. navio petroleiro, é um Uhum. navio, né? É um rebocador. O Sim, que é que você vai buscar, né, dentro disso daí? Porque o Brasil, literalmente, é o país das oportunidades. Nós precisamos realmente abraçá-las, né? Bom, que bom. Olha só, a gente conversa, a gente vê a trajetória, né? Ela não nasce, né, de um dia para o outro, ela é sim. construída passo a passo, degrau a degrau, para daí poder chegar a um momento onde que começa a ideia da realização, né? Uhum. Puxa, eu faço aquilo que eu gosto, né? Então, se eu faço aquilo que eu gosto, não é trabalho, é lazer, né? E ainda que bom que o pessoal me remunera, Sim, né? exato. Então, Que né? é a melhor dos É igual o mundos. pessoal do marketing, né? O pessoal pergunta para mim assim, mas você paga salário para Bruno? Porque ela fica o dia inteiro fazendo festa, fazendo evento, fica postando em rede social o dia todo. Ela recebe ainda? Claro, né? Sim, Claro. Ela faz o que ela gosta e gosta. sai o trabalho muito bem feito, né? Para isso. Bom, Perfeito. então eu queria que você me permitisse para a gente falar um pouquinho desse processo que está acontecendo Uhum. em vários pontos do Brasil, em várias empresas do Brasil, em vários segmentos do Brasil, que é a migração, né, das empilhadeiras, né, na sua grande maioria, dos Sim. sistemas, né, de combustível de GLP ou de diesel, né, Uhum. para a lítio, né, elétrica a lítio. Eu não vou aqui, nesse momento, falar sobre os benefícios, eu vou querer que você deixe como que Uhum. foi a Bentley, por que a Bentley tomou essa decisão. Eu só quero que daí você me permita lembrar que a Bentley é um cliente nosso desde 2013. Nós já estamos com eles 12 anos, Sim. né? E nós trabalhamos e cuidamos de duas operações deles, da Bentley Campinas e da Uhum. Bentley São Caetano, né? Hoje nós já estamos com 45 equipamentos, né? Dentro da Bentley Campinas, né? Para isso, que vai ser o foco do Uhum. nosso bate-papo. E para a gente, como Imparpec, para nós como imparpecanos, né, nós somos muito felizes de ter, de poder trabalhar, poder ajudar a Bentley a continuidade dos negócios dela, a motivar a produção dela, a fazer com que a linha não é interrompida por conta da criticidade que se tem, né, atender o nível de SLA alto que nos pede. E aí nós, como Imparpec, nós sempre falamos, nós gostamos de clientes que nos exigem. Por quê? Porque isso faz com que internamente nossa qualidade melhore, nosso Uhum. profissionalismo melhore, nossa segurança melhore e todo esse conjunto, né? Então nós ficamos muito felizes de já estar junto com a Bentley há 12 anos, né? E agora, já há um tempinho, acredito que cerca de 2 anos, 2 anos e meio Sim. para cá, veio a questão lá de começar os estudos para a migração, né? Então eu queria pegar dessa parte aí, onde você Uhum. achar que é mais conveniente, e contar um pouquinho, né? Como foi o estudo, como foi essa determinação, se isso foi de fora, se isso foi de dentro, se como isso partiu, quais Uhum. são os benefícios que vocês estão tendo hoje, né? E depois a gente fala da entrega técnica que nós fizemos lá junto com vocês, que foi muito bacana. Ah, legal, Alessandro. Assim como você comentou, essa parceria com a Imparpec, ela já vem, né, há 12 anos e sempre foi uma parceria, né, muito boa e que deu muito certo. De 2 anos para cá, esses equipamentos que até então nós trabalhávamos com eles, que era a combustão, eles já estavam defasados, né, por causa realmente do tempo e do desgaste natural do equipamento. Isso fez com que alguns equipamentos sempre tinham alguns problemas mecânicos, né? E essas quebras constantes. Isso fazia com que a gente tivesse interrupções no nosso processo produtivo. Isso já levantou o primeiro alerta. Depois a gente começou a pensar sobre o risco de segurança. Alguns desses equipamentos, devido, né, a esse tempo também, não que o equipamento era ruim, mas como tudo,
um dia acaba. E lembrando que por várias vezes, né, sempre como é bem transparente a relação Uhum, contratual, né, todas as vezes existia o relatório de uma avaria, sim, o relatório de uma quebra, né, para isso, e que se caminhou naturalmente, né, para uma renovação perfeito. contratual como dentro da ideia da combustão GLP ainda. Mas num determinado momento, olha, espera aí, temos hoje a oportunidade do lítio, né? E aí volta para o estudo contemplando a questão lítio, né. E Sim, aí eu me lembro que, eh, essa parte teve uma atenção muito grande de vocês, né, nesse ponto, né, por conta dos atendimentos, benefícios que precisariam ter. exato. E aí foi exatamente nesse momento. Então, quando a gente pensou que precisava trocar a frota, aí o que avaliamos? Vamos trocar a frota por equipamentos mais novos a combustão, ou no mercado tem uma tecnologia, né, que seja limpa e que a gente consiga ter eficiência, a mesma eficiência que tem nos equipamentos atuais, porém com uma tecnologia mais voltada à segurança, e, enfim. E foi daí que partiu, né, então, essa necessidade não só da troca dos equipamentos, como por equipamentos a lítio. Até então eu não conhecia, né? As empresas que eu trabalhei, até então não trabalhavam com equipamentos a lítio. Foi aí que eu comecei uma pesquisa para saber quais eram os benefícios, né? Então, quais as vantagens de se ter um equipamento movido a bateria de lítio, né? É só porque ele é mais novo, mais moderno, mais bonito? Não. Então eu precisei conhecer algumas empresas, né? A Imparpec me ajudou muito, porque eu precisei montar um escopo técnico do zero. Então, como sempre, essa parceria com a Imparpec, ela vem e sempre foi muito transparente. Porque em nenhum momento foi já batido o martelo que ficaria com a Imparpec. Até porque é um acerto comercial entre as Sim, empresas e a empresa é muito além, né, de um desejo, é né? um contrato. É um contrato. E aí começou então esse escopo técnico e algumas empresas trouxeram algumas propostas e a Imparpec também. E eu precisei conhecer como funcionava, né? O que é uma bateria de lítio, né? Como funciona para carregar esse equipamento. E aí, a partir daí, sim, começaram as conversas, né? Recebemos essas empresas na Bentley para que elas entendessem qual era o nosso processo e como esses equipamentos atenderiam à operação, todos com bateria de lítio. A Imparpec, né, ela atende o Brasil todo, então ela já atendia com empilhadeiras de lítio na planta de São Caetano. Então, para a gente também foi uma experiência, porque eu fui até a planta para conhecer os equipamentos da Imparpec e como eles operavam lá. Para mim, isso foi enriquecedor, até para uma matriz de decisão, que é o que a gente usou para definir quem seria o fornecedor que ficaria com o contrato. O que pesou bastante também nesse momento? Não só o escopo técnico dos equipamentos, mas também o atendimento. E nesse momento, eu sempre tento enxergar tudo na vida como o copo meio cheio. Nesse momento que nós tínhamos equipamentos, né, que tinham alguns problemas, que precisávamos de atendimento, todas as vezes que eu liguei, sempre teve alguém que atendeu e resolveu o problema. E essa pessoa do outro lado da linha era alguém da Imparpec. Seja um líder, seja um supervisor, seja um gerente, e até com o próprio Lauter já consegui falar algumas vezes. O telefone tocava e ele atendia. Isso para uma empresa, para um cliente, é muito bom, porque traz uma confiança. Então isso pesou na hora de decidir quem seria, né, o novo fornecedor e que ficaria com o contrato. Uma vez que a gente decidiu quem seria, e aí a Imparpec venceu, de novo, foi aberto um bid, os fornecedores participaram desse bid, Bid. trouxeram as suas propostas, né? Fornecedores de peso, fabricantes de empilhadeira. Eu conheci algumas fábricas, né, onde as empilhadeiras são fabricadas. Então, de novo, mais uma vez, a Imparpec ela venceu esse bid por merecimento, por ter preenchido esses requisitos. E esses requisitos passaram pela nossa direção, né? Então, a direção da fábrica é muito séria em relação a isso e seguimos com a Imparpec. Podemos aqui, se você me permite um parênteses, foi um bid que nós participamos do início ao fim, muito Sim. criterioso. A gente, me permita usar a palavra, Uhum. ela foi
tão criterioso que chegava um determinado momento que você suplantava um determinado quesito, Uhum. aí você tinha que suplantar o seguinte, né? Perfeito. Então, foi um nível de exigência que a gente ficou muito feliz de participar e, ao final, também muito com aquela sensação de dever cumprido. Sim. E aí eu quero que só me permita que para eu fazer um direcionamento para o nosso Impar Pecano, né? Impar Pecano, perceba, nosso cliente aqui te agradecendo, falando, é o que nós sempre comentamos, todos somos a Imparpec. Veja, ele comentou a falar desde a primeira pessoa, desde o mecânico no primeiro atendimento, né, passando pelo nível de supervisão, pelo time de operações de retaguarda, até pelo próprio diretor, em que todo momento ele conseguiu ser atendido, né? Então, é muito importante que todos nós tenhamos esse elo e que todos nós sabemos que a perpetuidade, a manutenção de um cliente é dever de todos, né? Está dentro dos nossos valores, né? O cliente é a nossa razão de existência. Então, eu vou agradecer ao Mário, em nome de todos do Planeta Imparpec, todos imparpecanos, por esse agradecimento e agradecer a todos os imparpecanos, que é uma materialização do fruto do nosso trabalho. Então, obrigado, Imparpecano, obrigado, Mário, obrigado a Bentley por isso. Imagina, Alessandro. E realmente eu fui bem sincero nessas colocações, porque nós trabalhamos não só com as máquinas e equipamentos, mas trabalhamos com pessoas e trabalhamos com vidas. Então, ter um equipamento seguro, confiável e ter um suporte técnico no momento que você precisa, na minha visão, é realmente essencial até para a saúde da empresa, para que a gente consiga, né, ser produtivo e competitivo. Aí, uma vez, então, fechando o contrato, a Imparpec também disponibilizou, né? Eu tenho uma memória boa em relação a isso. Como eu não conhecia o equipamento, a Imparpec disponibilizou uma empilhadeira para a gente colocar na nossa operação mais agressiva. Foi, E foi uma foi, demo que nós fizemos lá. exato. Sim. E isso foi muito bom. E foi um diferencial. Porque até então, os nossos operadores puderam realmente testar o equipamento na operação. E isso fez com que a gente tivesse mais segurança, porque até então eram equipamentos que nós não conhecíamos, uma tecnologia nova até então. E aí a gente teve mais segurança para, não, é isso que a gente quer, vamos seguir. O equipamento é mais seguro, ele tem alguns controles, né? Ele tem um checklist eletrônico que a gente consegue configurar o que nós queremos, velocidade, sensores de impacto, e a gente consegue monitorar tudo isso. Então, trouxe uma confiança muito grande para fazer essa migração. Uma vez feita a migração, né, agora estamos com 100% dos equipamentos, a gente já colhe esses frutos. A gente já percebe que a operação está mais segura, é uma máquina silenciosa, é uma máquina na questão de segurança. Quando a gente fala de combustão, a gente está falando de gás de LP. Sim. Então, tem todo esse sistema de abastecimento, é um risco, né, risco de explosão. Muitas vezes, né, vazava gás, a gente sentia aquele cheiro forte de gás, então tinha até um plano de contingência para isso, caso isso acontecesse. Agora, com a máquina elétrica, não. É uma máquina silenciosa, segura, os operadores se adaptaram muito bem a ela e recomendo, né, quem está ainda na dúvida se vale a pena ou não, eu acho que vale sim, é um investimento, de novo, não só na segurança dos operadores, mas também pensando numa consciência ambiental. Porque quando a gente falava de máquina a combustão, a gente teve até o evento, né, de lançamento dessas empilhadeiras de lítio, então a gente percebe também que tem uma redução muito significativa de CO2, que também é uma meta da Bentley, né, pensando já nessa questão ambiental, de reduzir e de usar equipamentos com energia limpa. Que é o atendimento junto ao ESG. Perfeito. Muito bem. Exatamente isso. Um item que é muito interessante, né? A gente fala, né? Então, mas muito interessante, além da gente falar, é você ter o usuário, né? O operador, né? Dando o feedback. Então, eu já tive alguns feedbacks, até de algum momento muito engraçado, de ir até uma operação e acompanhar uma operação e tá com o gestor do contrato, né? O Mário daquele contrato, né? Digamos assim, e tá andando com ele, tá assim, mas
cadê a nossa máquina? Ah, tá subindo ali, ó, tal. E aí subir, eu parar e perguntar pro operador, né? E como é que tá a operação? Tá tudo bem? Tá agradável? E ele virar e falar assim, ô chefe, a gente andava numas, né? E agora a gente Isso. tá numas Ferrari, né? Então, é até de um ponto engraçado, né? Mas a gente percebe muito, principalmente dois aspectos por operador. O conforto térmico, ele Sim. não tem um motor dele aquecendo ele o tempo todo, né? E o conforto acústico, ele não tem Perfeito. barulho algum ali em momento algum ouvindo isso. Então, a produtividade desse operador, a gente brinca o seguinte, ó, você pode vir trabalhar no seu horário, finalizar o seu turno e ir para o seu futebol que você não está cansado, Sim. né? Porque você está em uma plena condição como você começou, né? O nível estresse, né, do ambiente é diminuído a um nível muito grande. Então, ele tem um conforto de trabalho muito melhor, fora o desempenho do equipamento, né? Se nós entrarmos nas características do equipamento e falar dos equipamentos, a gente vai para várias outras características. E o ponto também muito interessante é essa questão você falou da emissão do CO2, né? Sim. E um item que também nós contemplamos, lá nós também temos a ISO 14001 de meio ambiente, isso é um ponto nosso, a redução de qualquer coisa vinculado a óleo, né? Então, eu não tenho troca de óleo do equipamento, né? Verdade. Para isso, eu não tenho desgaste de equipamentos vinculados com aquela motorização, né? Para isso, então a gente tem uma redução de óleo muito drástica, né? Você vai ter óleo nas mangueiras de óleo da torre, mas do restante você não tem. Então, você tem uma redução. E isso daí você ajuda, né, toda essa cadeia do meio ambiente, né? Do resíduo ao meio ambiente, né? Você não é mais gerador desse resíduo, né? Você não é uma questão de reciclar, você já não gera mais, né? Exato. Para isso. Então é muito interessante porque tem vários pontos, né? Viáveis, né? E benéficos, e como a gente diz, a gente gosta que o usuário, o cliente diz. Então a gente está muito feliz que agora que você está com a operação já full, você Sim. já está sentindo isso, né? Eu queria partir para uma pergunta um pouco mais específica, agora falando exatamente do operador. Por quê? Aí é uma característica da Imparpec, então aí você vai me permitir, eu vou dar uma contadinha de vantagem. Com Né? certeza. Tal, é uma característica da Imparpec. Nós gostamos muito de nos customizar ao cliente, né? Então, o cliente tem uma determinada demanda, ele tem um processo nesse formato, vamos compreender aquele processo. Não é só assim, que equipamento você quer? Ah, eu quero um 3 toneladas, torre disso, Ah, tá bom, tá aqui. Não, para que você quer, né? Aonde você vai usar? O que você vai levantar? Qual que tem a espessura do seu garfo? Né? Como você vai levantar o teu pallet? Aonde você vai colocar isso no porta-pallet? Como é que é o teu carregamento no caminhão? Por isso que a gente manda uma equipe técnica para fazer uma avaliação e fica lá analisando isso. E no caso da Bento, nós tivemos agora nesse processo de imigração também alguns estudos de processo, né? Queria que você contasse um pouquinho disso, porque também a gente falar um pouquinho dessa questão de customizar, não é só o equipamento, não é só o atendimento, né? A gente também precisa se moldar essa customização do processo, né? Eu tenho que estar com você também nas suas melhorias de processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ah, legal, Alessandro. Realmente isso tudo aconteceu, né? A Imparpec, ela tem uma equipe técnica, desde eletrônicos a mecânicos muito experientes e entender a operação, porque nem sempre eu também tinha todas as informações. A operação na Bentley é uma operação gigante, enorme, e equipamentos movimentando embalagens e trocando peças o tempo todo. E aí tem uma operação específica que é uma operação muito crítica na empresa, numa linha que já trabalha 24 horas, porque ela trabalha no 6x2. Então imagina você colocar um equipamento lá e ele não pode quebrar. Ele não pode causar um problema, ele não pode parar essa linha de produção, porque é uma linha crítica. E quando a gente foi migrar, né, é uma paleteira embarcada, né, é esse equipamento que eu estou comentando agora. Ele tem uma bateria de chumbo e migramos para a bateria de lítio. Só que a gente não poderia usar um equipamento novo, uma tecnologia nova e mais segura, da mesma forma que a gente trabalhava com o equipamento anterior. E aí precisou adequar esse equipamento à nossa nova necessidade. E aí realmente foi uma equipe técnica da Imparpec nos acompanhar e ver qual é a sua necessidade, do que você precisa, né? Qual é os movimentos que você precisa fazer,
né? Quais são as embalagens que você precisa movimentar, você precisa empilhar, você precisa posicionar. A Bentley ela trabalha com robôs, então são robôs sensíveis, então as embalagens elas têm que ser bem posicionadas. E de maneira alguma a gente pode colidir, né, em um desses robôs, porque eles desregulam e pode até danificá-los. Então, esses equipamentos eles têm que ser muito precisos no momento de fazer essa operação ou essas trocas. Então, aí veio sim o suporte, e aí a gente conseguiu, né, estamos adaptando, né, o equipamento à nossa nova necessidade. Uma necessidade que até então nem nós sabíamos que precisávamos, né, que é fazer a operação mais eficiente, mais segura e com a precisão maior. E aí, nesse momento, a Imperpec nos deu esse suporte, né, com a equipe técnica, para que a gente adequasse o equipamento e personalizasse ele, né, para essa nova necessidade que nós temos. Que bom. Isso nos deixa, de novo, né, muito feliz. Eu acho que eu acabo sendo até repetitivo nessa frase, porque ela atende exatamente tudo que nós gostamos, queremos, né, o que nós desejamos para chegar e passar para o cliente, né, para isso. E quando nós encontramos esse ambiente, a gente vê que realmente há um encontro correto ali, os ajustes que são necessários para isso. E lembrando que a tua operação é uma operação de locação, né? Sim. Então a gente sempre fala para todo cliente com uma operação com a quantidade de empilhadeiras, que é o seguinte, ó, foca no seu negócio, porque o nosso negócio é empilhadeira. O seu negócio não é cuidar de empilhadeira, né? O seu negócio é ter as empilhadeiras disponíveis, né, no nível que você precisa para atender o mais rápido possível o seu negócio, né? Perfeito. Então, conte conosco, nós aqui da Imperpec estamos à disposição. Se você precisa de uma cotação ou para compra ou para locação, inclusive na Bentley nós temos o time de mecânicos internos, né? Sim, exato. Já deixamos o pessoal lá interno pela dinâmica, né, e pelo nível de SLA e pelo nível de orímetro dos equipamentos, né? A checagem dos equipamentos precisam ser feitos mais acelerados. Nós temos N operações que você pode utilizar como benchmark e otimizar a sua operação. Então, nos ligue, siga-nos nas nossas mídias sociais, faça o contato via os nossos telefones, o nosso time comercial está à sua disposição para entender a tua operação e fazer a sua operação ficar melhor ainda, ok? E eu agora queria aproveitar para falar para a entrega técnica, porque na entrega técnica a gente percebeu que o senhor não é só um homem de produção e de logística, o homem é quase um marqueteiro em pessoa, Bruna. O homem é quase um marqueteiro, né? Então, e foi muito interessante para nós, porque nós já fizemos outras entregas técnicas, né? Para alguns outros clientes também, e lá a gente percebeu o quanto o pessoal interagiu, o quanto o pessoal participou, porque não foi o pessoal da produção, né? Foi todos os funcionários da Bentley que passaram lá aquele dia, participaram, brincaram, jogaram basquete, ganharam uma sacola, pilotaram uma empilhadeira, desde que tivesse o NR11, fizeram um slalom, né? Como é que foi o evento e a entrega técnica? Alessandro, foi muito bacana, né? Quero agradecer a Bruna também, desde o início, nos deu muito suporte, né? Desde quando a gente pensou, nossa, que bacana, a gente tem que comemorar, porque realmente, assim como a gente comentou, foi um processo aí árduo e demorado, com várias reuniões e vários ajustes, e a gente pensou, que bom que deu certo, trocamos equipamentos, agora vamos comemorar. E essa entrega técnica, nesse evento que a gente fez, eu acho que ele veio realmente coroar um processo, né, que está dando muito certo, e por que não todos participarem? E quando eu falo todos, é desde os operadores que trabalham com equipamento até a alta direção. Porque nem todo mundo tem contato com os equipamentos ou faz parte do dia a dia deles trabalhar dentro da fábrica. Então, a gente escolheu aí um momento, né, e um ponto, né, onde todos passavam. Então, essa área ela foi bem pensada nisso, para que todos participassem, interagissem. Então, quando vieram as sugestões, né, não, a gente tem aqui a cesta de basquete, o pessoal vai interagir, se acertar a cesta vai ganhar um chocolate, vai ganhar um brinde. Isso foi bem bacana e a gente percebeu que todo mundo realmente queria participar e foi muito legal. Inclusive o boneco lá da empilhadeira foi bem bacana também. O boneco não, nosso Tony, o Tony, verdade. O Tony. Foi bem legal. Hoje eu vou te dar mais uma coisinha do Tony. Tony mandou te entregar um negocinho hoje de novo. Bacana. E olha... E foi assim, a gente criou uma expectativa de como seria. Eu acho, pelo menos da parte da Bentley,
superou a nossa expectativa. O pessoal participou bastante, até hoje estão me pedindo sacola. Olha só, coisa boa. O pessoal adorou. Ah, nossa, Mário, será que tem mais sacola? A minha esposa tá usando para compras no mercado e a galera gostou bastante. Outro dia eu fui numa feira aqui em Campinas, tinha sacola. Eu quase cheguei pensando que era funcionário. Não era. Deve ser um funcionário certeza. de um cliente que já recebeu. E, assim, e você vai ver algumas aí Sim, em alguns lugares. Então, sim, foi bem bacana e foi legal também a gente colocar lá exposto os equipamentos. Sim. Porque uma coisa é quando a gente fala, a fábrica, né, a produção trocou a empilhadeira. E aí, muitas vezes, quem está no escritório, está no administrativo, às vezes não sabe realmente qual empilhadeira, né? O cara viu um contrato, o cara viu o e-mail, o cara viu o vídeo, Isso, de e ele às repente vezes ele viu... participou do processo. Sim. E tanto que a gente tem uma foto lá que foi bem bacana de quem estava realmente envolvido com esse processo, né? Até quero aproveitar, agradecer todo mundo. Eu não fiz nada sozinho, muito pelo contrário, né? É um processo que envolveu várias pessoas de várias áreas, então fica aqui o meu agradecimento, né, a todos. Não vou falar em nomes aqui, até para não ser injusto e de repente esquecer o nome de alguém, né? Até postei nas redes sociais, tem no LinkedIn, todos que participaram. Então foi um processo assim que, acredito eu, um processo muito grande, muito significativo para a Bentley. E aí esse evento que a gente fez lá, eu acho que ele foi na mesma proporção, né? Eu acho que foi um evento bem bacana, onde desde o diretor da empresa até o operador participou, interagiu, ganhou o brinde. Eu acho que isso foi assim, muito legal, acho que para as duas partes, tanto para Imparpec quanto para a Bentley. Foi muito gostoso ver a participação, né? Como eu já disse, a gente já fez esses eventos de entrega técnica em algumas entregas técnicas, mas a gente tem que enaltecer. A participação realmente foi em peso, assim, foi em peso da diretoria, né, até o time de operação e tudo mais. E uma questão que você não falou, né? A gente não parou a tua operação, nós levamos outros equipamentos para não parar a tua operação da criticidade, né? Então, até os próprios equipamentos a gente teve que alinhar isso. Ó, a gente leva outros equipamentos para não prejudicar a tua operação, né? Então, foi muito gratificante ver aquela entrega, a materialização, o trabalho de 2 anos e meio para 3 anos, foi muito, muito importante para a gente. E a gente teve também uma preocupação, Alessandro, que realmente isso acontecesse nos 3 turnos, porque é uma empresa que trabalha 24 horas. Correto. Então, o evento não foi só, né, naquele momento que estávamos ali. Ele depois aconteceu no horário de refeição do turno 2, também do turno 3. Então, assim, todo mundo teve a oportunidade de arremessar, de ganhar o seu brinde, de passar por ali, conhecer os equipamentos. Então, foi um evento, assim, bastante abrangente, né? Que praticamente todos os operadores e colaboradores e, né, os funcionários da empresa puderam ali ter a oportunidade de participar. Muito eu bom. também fiquei ali, né, um pouquinho antes, quando colocou a cesta lá, fiquei treinando. Falei, cara, deixa eu treinar, porque depois vai que eu fico errando a cesta aqui. Eu não lembro de você ter errado nenhuma vez, pelo menos as que você jogou para... Treinei bastante Você foi bem antes, ali, viu? você foi bem ali. Muito bem. Então, eu queria que você me permitisse uns comentários, não sei se você sabe, mas você é um dos primeiros a ganhar a caneca. Nossa! 31 anos. Olha. Desde os nossos 25 anos, nós fazemos nossas canecas comemorativas. Dia 25 agora, sexta-feira, nós fazemos 31 anos. Né? Então, você que está nos assistindo, você que participa das mídias sociais, eu vou te dar um spoiler. O time de marketing, se você quer ganhar essa caneca, ele vai fazer lá uma promoção com você, um evento, né? E você pode ganhar uma caneca comemorativa 31 anos, dia 25. Então, para nós, a concretização baseado nesse evento que nós realizamos agora no dia 8, né? Sim. Na véspera de um feriado Foi. ainda, né? No dia 8 de julho, para nós foi um presente de 31 anos. Então, a gente queria agradecer a Bentley, todos os seus colaboradores, da diretoria, do marketing, o time de operações, time de compra, todos ali que nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Muito obrigado. Obrigado pelo seu presente de renovação do nosso contrato com vocês. Nós estamos muito felizes por estarmos com vocês mais alguns anos e vários outros anos aí. Com certeza. Tá bom? Mário, tá doendo? Não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, mas nós vamos ter que terminar já. Ah, já poxa, tá dando foi horário. muito rápido. E aí o Tony te mandou
umas coisinhas para você. Olha né? aí. Primeiro agora, você que está comprando pela internet, peça empilhadeira.com.br. Agora, toda vez que você vai comprar, você vai ganhar essa sacolinha bonitinha, tal, que essa sacola, lógico que não é para você ir na feira, mas vai servir para várias utilidades, muito resistente, né? E dentro dos seus vários outros brindes que você ganhou, eu tenho que te passar uma novidade, eu preciso te mostrar essa novidade, sabia? Vamos ver o que é, já Você tô tem curioso. ideia? Hã? Ah! Hã? Olha aí que bacana! Você joga? Jogo. Joga o quê? Eu jogo o truco mineiro e o paulista. Olha, eu não sei qual que é a diferença de um e de outro. Ah, tem. Um fala olha, outro fala O uia. mineiro é mais barulhento, viu? É mais barulhento? Dá mais confusão. É? Então tá aqui, ó. O Tony agora virou baralho. Olha isso. Tá? Então nós temos aqui as nossas, com todos os elementos do baralho agora com o Tony, né? E o time de marketing também vai fazer através das nossas mídias sociais, tá? E você pode concorrer aí a ganhar esse baralho aqui. Não vou dar spoiler agora, só vou contar para você ficar esperto ali nas mídias sociais. Fique atento, né? Que vai ter isso. Então, tô fazendo chegar nas tuas mãos. Olha aí. O primeiro baralho. Sabe quem foi o primeiro cara que ganhou? Não. O Lauter. Nossa. Sabe quem foi o segundo cara que ganhou? Quem? Quem? O Eu? Mário. Olha isso, ó, que honra. Eu que aprovei o baralho e não ganhei ainda. Você tá falando sério, Tô Alessandro? falando sério. Poxa, olha, eu fiquei feliz pra caramba. Já vou usar, vou estrear. É isso aí. Já vou marcar um truque com os Isso amigos, aí. tá? Muito bem. E já vou estrear o baralho. Gostei muito. Manda um abraço pro Tony. Pode deixar que a gente Que ele é abraça muito ele. gente boa, viu? Olha. Tony é o cara. Tony Ele é é o cara. Com né? certeza. E aqui tem alguns mimos para você. Caso você queira abrir, você fica à vontade. Quero Caso você sim, não que queira. eu já tô né, curioso pra já. isso, Deixa eu ver tá? o que tem aqui, A Alessandro. caneca de 31 anos está aí. E eu gostei dessa caneca. Gostou? Que bom que a você caneca me é pra deu você ela. levar para a esposa. Que eu já ia pedir. Já gostei. Ó, eu acho que a Bruna vai ter um sério problema, porque quando o pessoal da Bentley vê essa caneca e vê o baralho, já vão querer também. A gente vai ter que bolar algum evento, Não né? tem- é só acionar. Né? A gente vai ter que montar alguma É coisa só- interativa, que É se o só pessoal acionar. Quando que é a conseguir- próxima Cipate? Verdade, já tá aí. Então, já vamos agendar uma Cipate e vamos participar dela. Vamos fazer essa parceria. É isso aí. Já gostei, já. Inclusive, o nosso marketing também já pediu para ver. Amanhã nós temos participação na Cipate e um cliente também multinacional alemã, Mogi Mirim, correto? Mogi Guaçu, estou errando a planta, Mogi Guaçu, né? Então amanhã nós já estamos participando de uma Cipate. Caso você, cliente em Parpec, locação, precisa de alguma atividade, alguma ação junto à tua Cipate de prevenção, Semana de Prevenção de Acidentes, nós já temos um evento que nós realizamos junto aos clientes com muito sucesso, todo mundo gosta muito, muita participação, então nós estamos à disposição aí, é só nos convidar que prontamente participaremos. Tá Legal. bom? Gostou dos brindes? Nossa, muito. E Gostou? olha, principalmente o baralho. Muito Vai bem. ser muito útil, viu? Bom, comemoração de 25 anos, estamos com promoção de peças, estamos com encarte de peças só em promoção e prestem bastante atenção, a partir de amanhã nós teremos divulgação de equipamentos de grandes marcas tradicionais, seminovas, tá? Preços assim que se falar aqui, você vai tomar um susto, vai querer, porque eu já passo o link para você passar o cartão. Veja a qualidade dessas máquinas que serão postadas, as características dessas máquinas que serão postadas, preços, olha, imbatíveis. Nos liguem, nos procure com o time comercial, nos procure via mídia, procure através do time de marketing, nós estamos lá disponíveis. Quer vir ver a máquina, quer testar, quer trazer teu mecânico, fique à vontade. Siga-nos na mídia para você fazer isso. Nós estamos com uma meta lá, nós temos que vender, desovar essa frota, porque está chegando máquina nova já. Já tem máquinas novas nossas aqui chegando, outros contratos que nós também galgamos durante esses períodos, que agora já estão chegando, então nós precisamos já liberar o pátio para receber máquina nova. Então, estamos aí abertos para essas negociações. Siga-nos nas nossas mídias sociais. Bom, e aí, Mário? Últimas palavras, o que você gostaria de falar? O que você queria comentar? Eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro, agradecer essa parceria de anos.
assim como eu comentei, que bom que no final deu tudo certo e foi melhor do que a gente planejou lá atrás, no começo do bid, e quando a gente idealizou essa troca dos equipamentos. Então, acho que isso foi bem bacana. Quero agradecer também, né, até os meus gerentes que acreditaram no meu trabalho e que eu poderia realmente, né, tocar esse projeto e ajudar de alguma maneira com que isso se concretizasse, porque realmente era um projeto que nós tínhamos, né, de trocar os equipamentos e até então sabíamos que ia ser difícil, que era um desafio. Mas sem o apoio deles eu não conseguiria, né, e sem o apoio de todos que me ajudaram. Então, eu estou aqui falando, mas talvez eu estou sendo o garoto propaganda, mas tem uma equipe enorme, gigante por trás disso e que fez com que isso fosse realmente possível. Então fica aí o meu agradecimento para todos, né? E eu acho que agora realmente a gente colheu os frutos disso. A Bentley, ela está no Brasil todo, então acredito eu que a planta de Campinas acaba funcionando como benchmark para as outras. Então, toda essa operação que a gente vê que está dando certo aqui, que é mais segura, acredito que a gente vai conseguir migrar para todas as demais filiais. E fica aí os meus colegas de trabalho, né, das outras plantas. Conte comigo, né? Fica também aí a Imparpec à disposição, caso que precise fazer visita técnica, entender a operação. Foi o caminho que eu fiz. E aí, agora é só realmente colher o resultado de todo esse esforço e trabalho. Desafio superado. Sim. Muito bom. Mário, Obrigado. nós só temos que agradecer. Muito obrigado novamente. A gente agradece a toda a diretoria da Bentley, ao marketing, até o time de compliance que permitiu aqui a participação do Mário. Nosso muito obrigado mesmo, né? E nós vamos ter que encerrar. Mas obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Quer vir mais vezes? Agora passou o nervosismo, acredito que sim, porque eu fiquei muito ansioso, viu, Alessandro? A gente está com a ideia de pegar 2 ou 3 gestores de contratos que se tem e fazer 2 toques com todo mundo. Cada um comentar qual o desafio que está tendo, futuros, legal. estratégias e tal, para isso daí. Então, se você puder, a gente vai ficar muito feliz que você venha participar. Convite aceito. Então, quero mandar um abraço pro Lauter, porque num outro podcast ele mandou um para mim, então tô devolvendo um abraço, viu, Lauter? Fica um abraço para você. Ele só não sabe, chefe. Ele não tá sabendo que eu já tô sabendo que ele sabe cozinhar. Sim. E que ele gosta de cozinhar. Muito. E que daí, chefe, ele subindo aqui na escada, ele falou assim, eu vi o Lauter cozinhando lá, mas aquele macarrãozinho, eu faço melhor. Então nós já estamos pensando aqui, chefe, em fazer uma disputa de chefes. Meu Deus. Tal. O cara fala umas coisas assim de costas, não percebe, tal, que estava sendo gravado. Então talvez aí vai sair uma disputa de chefes aí. Vamos ver o que vai sair também. Fechamos? Obrigado, Alessandro. Obrigado a toda a equipe. Mundo das Empilhadeiras, até um próximo. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.